Fala pessoal, aqui é o Pedro Paulo Coelho no nosso primeiro vídeo do quadro de cinema da sua rádio em 2026. Eu tô adorando continuar esse trabalho aqui com vocês e hoje eu chamei meu querido amigo Dr. Danilo Suassuna para a gente falar de duas séries importantíssimas que já terminaram no final de 2025, mas que ainda estão no hype. Eu acho importante a gente se aprofundar um pouco nelas. Ó, Danilo, seja muito bem-vindo ao meu quadro, ao nosso quadro da sua rádio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com você. Só para te contar, eu tô apreensivo, porque eu não sei o que vai vir. Não vi nenhum quadro ainda. Então é assim que eu quero. Vamos ver o que vai acontecer, que eu tô aqui de surpresa. Mas obrigado pelo convite e obrigado você que está assistindo a gente. Vamos embora fazer isso junto. Manda aí, aqui, se inscreve no canal. Eu sei que você já faz isso, se inscreve no canal, esse tanto de coisa. Mas manda aqui pro PP um monte de dicas, de possibilidades, de sugestões, de análise que você deseja, porque esse cara aqui é diferenciado demais. Obrigado. É isso aí. Eu não queria que ele soubesse de nada mesmo, então eu vou falar do ponto de vista de quem assistiu essas séries, para ele que não assistiu, mas que vai me ajudar a desenvolver mais os temas que eu acho que essa série realça, especialmente os temas que são voltados para o público infantil e adolescente, porque são duas séries em que as crianças e os adolescentes são os protagonistas da narrativa, mas são séries com temas ao mesmo tempo muito adultos, que é Stranger Things e Bem-vindos a Derry. Stranger Things da Netflix e Bem-vindos a Derry da HBO Max. Já ouviu falar? Mas esse não. Esse vídeo, eu ia te perguntar agora, isso pode ser assistido por criança de quantos anos? A criança pode assistir? Aí você tem que ir lá na Netflix e ver a classificação indicativa lá. Acho que é 12 anos. Mas a criança pode assistir, o adolescente pode assistir. Stranger Things, sim. Stranger Things é uma série que mistura mais aventura, drama, com umas pitadas de terror e de suspense. Agora, Bem-vindos a Derry é uma série mais pesada, mais violenta, com muito terror e os temas são bem pesados. Mas eu quis trazer as duas juntas pra gente conversar sobre elas hoje, porque eu acho que elas trazem temas em comum, têm uma estética muito parecida e são voltadas para o mesmo público e para questões muito importantes para a gente da psicologia. Tá falando mais. Em primeiro lugar, são duas séries que se passam em cidades que são pequenas, em cidades do interior, com um grupo de crianças que tem que superar obstáculos enormes, fora da compreensão delas e aparentemente sobrenaturais, e são crianças que normalmente não são bem ouvidas pelos adultos. Elas são desamparadas, negligenciadas, violentadas, de várias formas de violências. Existe aí um mal que influencia e contamina essas cidades, tem um mal histórico que já está instalado ali há muito tempo, e é um mal que se repete ciclicamente, porque ninguém elaborou isso direito, ninguém foi lá e lidou com um problema diferente e está tudo sendo escondido, omitido e reprimido e, portanto, está sempre retornando e são as crianças que pagam o preço pela omissão dos adultos. Então, para início de conversa... Quase nada a ver com o que vem acontecendo aí. Então, para você que é pai e mãe, entender um pouco sobre isso aqui agora, nesse momento, de volta às aulas, vai ser importante. Importantíssimo. Né? Isso. Eu quero muito que principalmente os pais assistam esses vídeos. Então, pai, mãe, esse vídeo é para você. Psicólogo, psicóloga, pega esse vídeo, mostra para os seus clientes, para as famílias. Vamos mostrar o bem potencial máximo que a psicologia faz na vida das pessoas. Com certeza. E que, de preferência, que vocês pais assistam essas séries com seus filhos para poder ir batendo um papo com eles ali sobre o que eles estão vendo. Porque uma dessas séries, que é a Bem-vindos a Derry, eu não ia assistir, porque eu sabia que seria pesada. É uma série prelúdio dos filmes do It. Você já ouviu falar dos filmes It? A Coisa? São filmes de terror, são baseados na obra do Stephen King, que tem o palhaço, o Pennywise, que é o grande vilão. Ele é uma entidade cósmica e aparentemente sobrenatural. Eu falo aparentemente porque ainda não se sabe isso até o começo da série. E eu não queria assistir porque eu sabia que seria muito pesado. Tem me incomodado um pouco esse tipo de série, esse tipo de obra, que coloca os adolescentes em situação de muito desamparo e de muita violência e totalmente negligenciado pelos adultos. E nas duas séries, e até nos filmes do It, é muito comum que grande parte dos adultos sejam ausentes, negligentes, às vezes perversos, ou simplesmente idiotas. São os bananas, eles não sabem o que estão fazendo, não sabem como ouvir, não sabem como ajudar essas crianças, a não ser que o horror que já tem atormentado as crianças os afete diretamente. Enquanto está só afetando as crianças e os adolescentes, os pais estão agindo como se nada tivesse acontecendo ou como se fosse tudo loucura. Mas quando chega ali no pai e na mãe... Quando chega no pai e na mãe, alguns se tocam e começam a entrar mais na história. Então, para você, pai e mãe, que quer assistir uma série inteligente, que fale sobre essa questão da negligência que as crianças e adolescentes estão sofrendo hoje, esse vídeo aqui é para você prestar atenção
no que está acontecendo no íntimo dessas crianças. Com certeza. Então, isso me incomoda. Eu não queria assistir mais disso. Mas eu ouvi falar tão bem dessa série especificamente, e foi um primo meu de 18 anos que me indicou, que falou que uma das melhores séries do ano. Eu vi o primeiro episódio, aí exatamente o que eu pensei, muito pesado, muito difícil. Parei de assistir, depois eu retornei e peguei no embalo, e eu achei uma série muito interessante. Tanto a Bem-vindos a Derry quanto Stranger Things levam a gente para a situação de superação, de crescimento e maturidade que essas crianças passam. Stranger Things, especificamente, que é um grande fenômeno hoje, ela se foca num grupo de amigos ali, dos seus 10, 11 anos de idade, em que um deles desaparece por motivos misteriosos e ele é dado por morto, só que a mãe dele não acredita que ele está morto e nem os amigos. E ele se propõe a investigar o caso e encontrar esse amigo que, aparentemente, ele foi parar numa espécie de mundo invertido. É o que eles chamam... Tem ali uma série de experimentos que o governo está fazendo de forma escusa. Então, tem um monte de questões ali que vão atravessar essa aventura. Mas uma delas é o quanto que a amizade é uma proteção psicológica. Porque quando as crianças não têm nenhum adulto com quem contar, elas vão se apoiar em si mesmas. Elas vão se apoiar umas nas outras, elas vão se apoiar na força do vínculo. E isso é algo muito interessante, porque enquanto os adultos eles negam a realidade, as crianças enxergam. E apoiam. E apoiam. Umas às outras. Exato. No Bem-vindos a Derry, o Stephen King é um autor que trabalha muito com isso. Ele está colocando as crianças e os adolescentes em posição de vulnerabilidade maior, porque elas podem estar ali no limiar entre a fantasia e a realidade. Então tem coisas que elas podem enxergar que os adultos já não enxergam. Os adultos aprenderam a negar, a reprimir, a iludir, a disfarçar e a maquiar essa realidade, a desconfirmar a própria percepção. Então são as crianças que vão ter que encarar esse horror que está se apresentando. Só que é um horror que, primeiro, é cíclico, porque aquilo que não é encarado retorna, mas é também um horror que vai servir como espelho moral. Então essas crianças elas vão ser obrigadas a desenvolver uma bússola moral extremamente refinada e forte, para além de todas as expectativas, em prol umas das outras, em prol de manter aquele vínculo e aquela amizade. Isso eu acho muito bonito. Isso eu acho um ótimo exemplo para as crianças e para os adolescentes de hoje, que eu acho que estão com os vínculos cada vez mais enfraquecidos ou superficiais, no mínimo, né, por conta de todo esse foco no mundo virtual, nas redes sociais, até quando tá junto, tá mexendo no celular, a gente tá perdendo os valores que nos conectam mais intimamente uns aos outros. Então eu acho que esse tipo de série traz uma história que obriga essas crianças a investirem mais no vínculo, de forma a sobreviverem. Elas têm o vínculo como fonte de sobrevivência. Então isso é muito bacana pra gente que às vezes fica ali uma visão rasa da série e o que você está trazendo é uma questão um pouco mais profunda, né? Sim. De como é que eles conseguem basear... Eu gostei dessa ideia da bússola. Eu, enquanto bússola de mim mesmo, em busca do outro, e aí esse encontro é que me faz ter força para ir atrás de alguma coisa, nesse caso, o amigo que está perdido. Sim, com certeza. E essa é uma jornada extremamente difícil, porque o ambiente não coopera nem um pouco para isso. Bem-vindos a Derry. Um pouco o que acontece assim nas escolas, né? Você está comentando, eu estou pensando assim, o que acontece nas escolas, porque às vezes a gente tem ali um amigo ou outro que acaba saindo desse grupo, né? Que fica excluído por questões de bullying ou alguma coisa assim. Sim. E aí, como é difícil esse vínculo estabelecido previamente e buscar essa outra criança, né? Porque às vezes é mais fácil deixar o indivíduo excluído do que arriscar essa segurança que a gente tem num vínculo anterior. Exatamente. Né? Então, exatamente. Era nisso que eu ia entrar agora. Na Bem-vindos a Derry, isso é mais realçado. Porque a gente vê que é um ambiente, tanto da cidade, quanto das casas das famílias, e quanto da escola, inclusive, é um ambiente que o tempo todo é filmado com uma luz dessaturada, uma luz fraca, uma paleta fria, que dá a sensação de que é um ambiente contaminado, que tem um mal influenciando aquilo tudo implicitamente, que já não tem muita vida acontecendo ali. Os adultos, eles aparentemente normalizaram a violência, normalizaram a maldade, então eles se mostram omissos diante do bullying que acontece debaixo do nariz deles. Eles permitem que atos violentos aconteçam na frente deles. É uma legitimação da barbárie. É uma legitimação da barbárie, mais uma vez. Então, tudo nesse ambiente transparece essa normalização da maldade e essa omissão por parte de quem está no poder.
Não é? Então existe uma hipocrisia nas instituições como a escola, a igreja, que supostamente está ali para proteger o indivíduo, mas que permite que ele seja violentado de diversas formas. Não é? Existe uma hostilidade e um mal que está no cotidiano. O Stephen King é um autor que trabalha muito com esse tipo de elemento. Ele mostra como que o mal está entranhado no nosso dia a dia. O mal está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. E ele não é algo extraordinário e sobrenatural, ele é algo cotidiano. Ele é algo que muitas vezes está dentro da gente, mas que só as circunstâncias vão trazer à tona esse mal que já está entranhado aqui. Uhum. Gosto muito desse tipo de história que faz as pessoas encararem a hipocrisia e a maldade que elas não querem ver. O Pennywise, que é o vilão desse universo, ele é uma entidade que ele personifica o maior medo das pessoas. Então ele se torna o horror que elas mais têm medo de encarar. Que massa. Não é? E isso com as crianças é mais fácil, porque, novamente, as crianças elas têm uma imaginação mais fértil e medos mais viscerais em relação ao mundo. Então, ele é alguém que vai trazer muito esses medos primordiais que a gente tem, o medo do desamparo, o medo da rejeição, o medo da morte, vários medos que essas crianças vão ser obrigadas a encarar, porque são elas que o Pennywise vai fisgar mais. Não é? E os adultos aparentemente estão avessos a tudo isso que está acontecendo, a não ser que o Pennywise, o grande vilão, vá lá e se mostre para eles também. E é o que acontece no dia a dia, né? Porque a gente vê a criança às vezes chega em casa falando, pai, eu não estou dando conta disso, pai, eu estou com medo daquilo, e a gente não ouve a demanda dos filhos e finge que a gente não as tem, né? Uhum. Que não, para mim é tudo certo, tá tudo bem, deixa que eu resolvo, eu dou conta de tudo. A gente vê isso muito em setembro, né? Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como a gente mascara as nossas dores. E aí você tá falando do Pennywise, ele tá sempre ali, mas é como se o adulto quisesse não ver aquilo que ele sente. Uhum. Não, exatamente, é sobre isso. A serviço de manter um falso senso de segurança, como você falou. Né? Aquela ilusão de que se eu manter as coisas nos conformes, vai estar tudo certo. O que não pode é quebrar o status quo. O que não pode é essa criança sair do lugar que nós roteirizamos para ela. E a criança, eu acho que ela sempre representa isso, a possibilidade do novo, da transgressão do que está estabelecido, da mudança de padrões que já estão estabelecidos, e isso para o adulto, inclusive, do nosso tempo, que sempre busca ser muito produtivo, é muito ameaçador. Eu estava até conversando com um pai essa semana, de um filho de 10 anos, eu acho, que sempre que ele sai para brincar com o filho, ele está com o celular enquanto o filho está brincando. Ele está resolvendo as coisas do trabalho enquanto o filho está lá brincando na frente dele sozinho. E ele começou a se perguntar, o que será que eu estou passando para o meu filho quando eu faço isso? Porque eu estou preocupado que ele me tenha ali presente de corpo, mas não me tenha de alma. Eu falei, cara, que bom que você está tendo a coragem de perceber isso. Porque eu acho que o seu filho está te convidando a reavaliar como é que você se faz presente nas situações da sua vida. A qualidade da sua presença. Não só a qualidade do que você proporciona materialmente e financeiramente, mas a qualidade do que você está provendo emocionalmente para ele. Perfeito. E aí fica uma provocação para você que está assistindo a gente em casa, e aí manda para muita gente esse vídeo. Não é sobre a qualidade que você tem só com seu filho, senão fica aquela coisa piegas, né? Uhum. De, nossa, a gente tem que ter aí qualidade de presença com o filho, mas é que presença você está tendo em todos os lugares da sua vida. No casamento, nas relações, na relação com o filho também, na empresa, no trabalho. Sim. Não é só ali com o filho, mas é uma presença ausente na vida, na existência. Né? Com certeza. E isso começa na nossa relação com a gente. É uma relação comigo mesmo em que eu acho que o que é legítimo é só o ganhar. É o ganhar o jogo, é o ganhar o trabalho, é o ganhar o dinheiro, é o ganhar as coisas, é o ganhar tempo, é o ganhar possibilidades, e nunca há espaço para a perda. A perda do que é considerado materialmente relevante. E a gente perde muito quando vive com esse princípio na supremacia. Porque o que a gente mais perde é o vínculo. O vínculo com quem a gente ama, o vínculo com o que é importante para a gente, a capacidade de desfrutar do que é importante para a gente. Então eu estou dando conta de sustentar, mas eu não dou conta de desfrutar. Porque o parar para desfrutar é considerado perda de tempo, ou perda de dinheiro, ou perda de outras possibilidades. A tal da perda de tempo, né? Você fala, nossa, você vai parar para não fazer nada? Exatamente. Eu estou lendo até um autor que eu estou gostando muito, Rubem Alves. Ele tem um livro que é o Variações sobre o Prazer. E tem uma parte que ele pega a filosofia de Santo Agostinho e fala sobre a feira das utilidades e a feira da fruição. Na nossa vida existem essas duas feiras, essas duas dimensões da vida. A feira das utilidades é onde moram os objetos, as coisas que são meios para um fim.
Não é eles que a gente quer, eles são meios que a gente usa para conseguir o que a gente quer ou para chegar aonde a gente quer. E a feira da fruição são das coisas inúteis, são das coisas imprestáveis, que não servem para conquistar coisa alguma, a não ser o prazer, a não ser o desfrute. São maravilhosas, é o que dá graça para a nossa vida. Inclusive, a palavra graça faz muito parte da feira da fruição. É aquilo que vem pela graça, é aquilo que vem, às vezes, sem o nosso mérito, sem eu ter que fazer algo por... E vem de graça. E vem de graça. Exato. E muitas vezes são as coisas que a gente mais tem dificuldade de abraçar. Porque eu só abraço aquilo que eu mereço. Eu só abraço aquilo que eu fiz por onde. Eu só abraço aquilo que eu conquistei com a minha própria força. E a gente vive só na feira das utilidades. E deixa de habitar também na feira da fruição. Agora, deixa eu voltar um pedaço aqui. Esse menino, ele é encontrado? Ou não pode contar? Ah, tem que assistir! Eu tô preocupado, porque juntou um monte de menino pra poder encontrar o outro menino, então não tem como você me contar. Não pode, depois, na hora que desligar a câmera, você vai me contar. Eu não posso te responder isso, mas o mais legal dessa busca que eles fazem para encontrar o amigo deles, que é o Will Byers, quem já assistiu Stranger Things deve saber do Will Byers, essa busca é mais um pretexto para eles se aproximarem mais. Inclusive, eles conhecem a Eleven, que é uma outra menina com poderes aparentemente sobrenaturais, que se junta a eles para procurar o Will Byers. Tem 5 temporadas, então vai entrando outros personagens aí, e a gente vai vendo o aprofundamento dessas relações e tudo. Mas eu acho que toda essa trama de aventura, essa trama do terror, essa trama do sobrenatural, até mesmo da ficção científica, são pretextos para a gente ver essas relações acontecendo. Uhum. São pretextos para a gente ver o que cada pessoa faz com o medo que aparece, não é? Importante isso. Você acha que a grande questão dessa série é o que eu faço com o medo que me aparece? Isso, exatamente. Como é que eu me relaciono com ele? Então já deixa essa pergunta para você aí em casa. Ó. Deixa seu comentário aí pra gente. O que você faz com medo? Essa pergunta me impactou. Porque às vezes a gente não reconhece. E quando a gente reconhece, a gente quer negar. Ou a gente quer dizer que não. Então assim, o que a gente está fazendo com isso? Né? É importante isso demais, hein? Exatamente. Num polo mais adoecido, o que a maioria das pessoas fazem é não reconhecer, é reprimir até o nível do total desconhecimento dos próprios medos. Ou então você até sabe os medos que você tem, mas você não assume, nem para você mesmo. Quem dirá para os outros, sob o risco de ser humilhado, de ser julgado ou de se mostrar mais vulnerável do que é atraente se mostrar. E eu vejo que a gente está sendo muito movido por essa expectativa de que forma eu tenho que ser para ser mais atraente aos olhos do outro, para ser mais desejado pelo outro. Né? Então, é sempre uma sujeição ao olhar do outro. E isso indica do que eu estou fazendo com o meu medo, o que eu faço com o meu medo, e a serviço de que eu faço o que eu faço. É a serviço de que o outro me veja de uma determinada forma? É a serviço de que eu atinja um ideal de eu que eu tenho comigo mesmo? Que é o que mais acontece. É a gente estar mais conectado a um ideal e a um padrão ao qual a gente quer se encaixar, do que é o que a gente realmente precisa enquanto pessoas. O que esse medo precisa. Um falso self, né? Exatamente. Que é o que essas crianças dessas séries não têm mais a possibilidade de desenvolver. Eu acho que o horror as força a ter que expressar as virtudes mais humanas que se pode expressar numa situação dessas. Né? Eu acho que é por isso que eu discuto muito com quem fala contra filme de terror, filme de horror, que espiritualmente isso atrai coisa ruim, ou que isso não é bom para criança, não é bom para a gente ver e tudo. Gente, mas eu acho que o horror ele faz o que poucos gêneros fazem, que é obrigar os personagens da forma mais explícita que é possível a fortalecer a própria humanidade, a não negar mais a própria humanidade, porque é isso que o medo faz, ele traz o que a gente tem de mais humano. E por isso que o povo fala isso, né? Isso é um horror. Porque a gente tem horror, medo, a gente tem medo do nosso eu de verdade, do que eu vou fazer diante dessa situação. Exatamente, porque o horror, e é o que essas séries mostram, o horror não está no monstro, ele está naquilo que ele revela de nós. Como você disse na série, né? Ele se torna aquilo que você tem medo, aquilo que você projeta. Ou seja, o medo encontra uma projeção daquilo que a gente às vezes não quer ver. Exatamente. Não quer olhar. Em um desses filmes, inclusive, agora já não é da série, é do filme It. Isso é um grande spoiler, tá bom? Alerta de spoiler, porque esse é o final do filme It, a coisa. Então, quem quiser, não pula não. Isso, dá uma pausa ou coloca no mute. No final, esse grupo de crianças encontra uma forma de enfrentar esse palhaço. O Pennywise é um palhaço, ele assume a forma de palhaço e quando ele está diante de cada criança, ele assume outras formas, mas ele começa sendo palhaço, porque o palhaço aparentemente é essa figura que tanto atrai quanto repele. Não é? Elas aprendem a enfrentá-lo não tendo medo dele,
mas não de uma forma artificial. Eu vou decidir não ter medo das coisas que me trazem medo. Vão decidir encarar esse medo e encará-lo juntas. Porque o medo é muito melhor reconhecido, primeiro, quando compartilhado, e o horror é muito melhor superado quando ele é encarado juntos, em relação. Então, de novo, é o vínculo como proteção psicológica e não como superação do medo, mas como apropriação do medo. Não só do medo, mas dos recursos que se tem para atravessar esses medos. E o recurso sempre é a relação, né? Tá Sim. com alguém. Sim. Primeiro reconhecer, obviamente, mas que maravilha. Eu acho que a relação é tanto um recurso em si, quanto um meio para outros recursos. São recursos pessoais, intrapsíquicos, que são que implicitamente essas crianças aprendem umas com as outras. E é bom, assim, ouvir você falar, porque aí a gente não fica olhando e assistindo o filme de uma forma superficial, só vendo, nossa, agora tem uma música de susto, nossa, agora tem isso, mas assim, como uma coisa que é existencial mesmo. Com certeza, bastante existencial. Eu acho que os grandes filmes, as grandes séries, as grandes obras que têm essa repercussão global, como essas séries estão tendo, elas só têm essa repercussão porque tocam em temas muito humanos e muito universais, óbvio. É o que as grandes obras do cinema e da televisão têm em comum. Elas trazem à tona uma questão que todo mundo tem que enfrentar, que todo mundo precisa encarar mais na vida. E quando a gente lida com crianças, a gente lida com seres que têm uma vulnerabilidade mais evidente, e isso toca na gente, isso gera identificação. Não é todo mundo se identifica com a criança que um dia foi. Até porque, e eu ia falar isso agora, até porque eu ia te perguntar, será que também não tem a ver com essa criança que a gente foi? Com certeza. Porque vai tocar a criança do Danilo adulto. A criança dessa mãe que está assistindo a gente, desse pai que está assistindo a gente. Sim. Né? Esse medo, como você disse, ele é existencial, ele não é só daquela criança naquela situação. Não. Tanto que essas séries, elas também deixam claro que esse horror e esse mal que espreita a comunidade que a gente está inserido ali é um mal geracional. É um mal que as crianças de antes não tiveram como resolver, os adultos desistiram de resolver e escolheram só deixar para lá, ou se omitir, ou normalizar, e que agora as crianças de hoje herdam. Isso que os que é o mais adultos triste. continuam sem querer nem olhar. Sem querer nem olhar. Então as crianças acabam meio que pagando o preço pela omissão desses adultos. Mas isso também volta para que os adultos tenham que encarar os seus filhos, eles têm que encarar as suas crianças. Criança é um bicho que te obriga, não é? Não tem como. Uma vez que você é pai, uma vez que você é mãe... Eu tenho dois lá em casa, eu sei como é que é isso. Uma vez que você é pai, que você é mãe, é quase como se olhar no espelho, né? Sim. A não ser aqueles que definitivamente abandonam esses papéis, aqueles que se propõem a se comprometer com esse lugar, vão ser, de certa forma, forçados a lidar com um monte de coisas que não queriam mesmo. Mas eles vão ter que atualizar. E isso pode ser um processo muito doloroso, mas também muito recompensador. Você não é só responsável por ajudar o seu filho a crescer. Você tem que crescer junto com ele. E nem sempre você vai ter a opção de não crescer. Tem pai que não cresce muito com a criança, não, viu? Não. Tem pai que fica mais infantil que a criança. A criança cresce e o pai fica. Sim. Isso que eu queria te perguntar. Como que você está vendo isso hoje? Você que trabalha mais com adolescentes, com pais de adolescentes. Como que você tem percebido a disponibilidade das famílias em acolher o universo dos adolescentes? Eu percebo hoje muito assim, isso que você está falando muito, muito real. Os pais hoje, a gente tem um grupo de pais, né? No nosso projeto Falar para o Seu Filho Ouvir. Quem quiser já segue aí, @Falar para o Seu Filho Ouvir. Mas lá a gente não tem muito mimimi não, tá? Então só segue quem quiser realmente conversar sério sobre desenvolvimento infantil. E a gente percebe muito isso, essa falta de disponibilidade para ser pai, para ser mãe. Porque gasta tempo, né, Pedro? Gasta tempo, tem que ter uma disponibilidade emocional gigantesca, porque você vai estar ali entre duas outras famílias, tentando peneirar o que é de um, o que é de outro, e numa fase que não tem receita, que é a adolescência. Né? Até porque, se a gente perguntar para você que está em casa, o adolescente que você foi, diz de quem você é hoje? Provavelmente não. O adolescente ele precisa romper e tentar um rompimento com o mundo, e ele tem que romper com os pais, e os pais não estão preparados para isso. Então, assim, com as crianças é mais fácil, porque criança é quase uma Alexa, né? Você manda, ela obedece. Sim. Né? Agora, quando vira adolescente, quando começa ali 12, 13 anos, a criança começa a ter isso que você falou, novas relações com novos amiguinhos. Então, isso quando você foi me falando, como eu não vi a série, eu estou aqui imaginando algumas cenas,
desses adolescentes se juntando para algo, Sim. né, com um objetivo que não é o objetivo do pai e da mãe, é um objetivo deles. Eles querem achar um amiguinho que está perdido. E o modo como eles se juntam, e aí diz muito da adolescência de hoje, é um jeito deles se unirem. Uhum. Não é o jeito que eu gostaria que eles se unissem. Então, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de tudo. Então, parece que tem um match muito grande com o que está acontecendo na adolescência hoje. Com certeza. Que legal, eu não tinha pensado nisso, no quanto que essa união realmente precisa acontecer, Precisa. às vezes contra o que os pais esperam. Sim, sim. Por exemplo, a gente percebe muito, assim, estou falando do que eu percebo, né? A gente percebe muito adolescente trocando de religião, ou trocando de igreja, ou trocando de amigos, não sendo amigos dos amigos que os pais são amigos. Até para se testar, para se entender. Depois, lá na vida adulta, eles acabam voltando, né? Que é o que eu chamo de caminho de volta para casa. Mas quando você me falou, ficou muito forte, porque não é um comportamento de manada na adolescência. É um comportamento de identificação, com quem eu me identifico, com quem eu não me identifico, ou o quê. E aí essa palavra que você trouxe, essa expressão, dele ser a bússola dele. A criança encontra a sua própria bússola, esse pré-adolescente, como bússola de si, e aprendendo a mexer na bússola, né? Porque quando a gente pega a bússola a primeira vez, a gente fica perdido, né? Não sabe para onde ir, e o adolescente tem muito disso. Então eu gostei muito disso que você trouxe do filme, sair desse terror, que é uma visão meio chula. Eu acho, às vezes, vamos criticar o terror e falar bem da comédia, né? Eu acho que é para além disso. O que o cara tem atrás dessa história que ele está contando? Com certeza, né? Com certeza. Nossa, que importante isso. A fim de que o adolescente e a criança encontrem a sua própria bússola, o pai e a mãe precisam se tornar um pouco irrelevantes. Total. Né? Eles têm que totalmente. dar uma permissão e dar um espaço para que ele encontre o próprio caminho, né? Isso é muito difícil. Você me lembrou de uma outra pessoa com quem eu conversava, que sempre esteve na mesma igreja que a filha, e agora a filha quis sair e está em outra igreja. E tem dias que ela não vai em igreja alguma, não é que está sendo uma opção dela no momento. E a mãe está com muito medo de abordar isso com ela, junto com outras questões, porque ela tem medo de como que ela vai reagir, ela tem medo dela ficar ofendida, ela tem medo disso desgastar a relação delas. E romper a relação. Exatamente, mas como essa mãe ela já tem uma expectativa do que ela quer ouvir, ela não dá conta de conversar com essa filha por medo de ouvir o que ela não quer. O medo de ouvir a filha para a filha dizer o que ela pensa, e aí a gente não está ouvindo o adolescente. Exato. A gente está ouvindo muito mais o nosso desejo, né, que é o que você falou, os pais negam, né, nessa série, nas duas, os pais negam muito o que os filhos estão sentindo. E é muito o que eu vejo. Né? Até ali no 6º ano, 7º ano, os pais estão muito próximos dos filhos, acompanhando na escola, perguntando para a coordenação, para a direção. Do 7º ano para frente, parece que as crianças ficam... Ele dá conta. E esse abandono que as crianças sentem do ser ouvido. Porque elas dão conta, elas vão achar a bússola delas. Mas de vez em quando é bom alinhar com o GPS dos pais. Né? E os pais às vezes deixam, não, ele é muito mais no abandono do que na liberdade. Porque uma coisa é você dar liberdade para o seu filho ser ele mesmo. E a outra coisa é você abandonar e falar, vai. Sim. Né? Porque eu não quero assumir a responsabilidade por dar o suporte que ele precisa de mim. Isso. Talvez porque eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ter esse suporte que ele precisa. Usando essa analogia que você trouxe, os pais hoje têm muito medo de não ser o norte. Toda bússola, ela vira para o norte. Né? E a criança tem que entender o resto do contexto. Os pais hoje, eles querem ser o GPS que fala para a criança exatamente aonde ele tem que virar em todos os momentos, e aí a criança perde a autenticidade. E aí, na hora de recalcular a rota, a criança não dá conta, o adolescente não dá conta de recalcular a rota, e exatamente por não ter esses vínculos que você trouxe aí, que a série traz, né, a partir do medo, a partir do terror. Sim. E aí, só para deixar claro para vocês que estão assistindo, eu não sou um cara que assiste muito filme, não assisto muita série, muito menos de terror. Mas isso que você está trazendo, a forma como você está trazendo, parece que fica até um convite para eu assistir e falar, cara, deixa eu ver. Deixa eu entender o que está acontecendo lá. Eu recomendo. Não é? Eu faço essa curadoria aqui, não é só para a gente falar das questões psicológicas, não. É para vocês assistirem e terem as suas próprias percepções. Porque eu acho muito rico que o cinema e a série traz pra gente. E pode deixar no comentário aí também o que comenta eles aí também, acham, né? com a gente. Comenta aí também. O que eu quero falar também sobre o que você está falando é que
Eu acho que quando os pais têm uma expectativa muito definida, ou um padrão muito definido de como eles acham que eles deveriam ser, de como que as coisas devem ser, de como que os filhos devem ser, o vínculo ele não acontece. Não. Ele não pode acontecer. Quando existe um norte já pré-determinado, a gente não dá conta de sair do lugar e se aprofundar na relação com o outro, porque o outro é um outro. Ele nem sempre vai se encaixar no padrão que eu espero dele e a gente não quer enxergar que nem a gente encaixa. Isso. Nem a gente encaixa naquele padrão que a gente gostaria de estar. A gente está desviando do padrão que a gente acha que tem que estar o tempo todo. Eu acho que nós adultos, os mais velhos, os pais de viagem aí, eles têm que ter essa humildade de ver que eu também sou imperfeito. Eu também não estou no padrão que eu acho que eu tinha que estar. Uhum. Eu estou no mesmo barco que o meu filho. Então, como é que é para cada um assumir isso? E assumir isso diante do seu filho, diante do adolescente. E eles enxergam... Você fala, isso é muito legal, porque assim, o adolescente já viu. É só o pai assumir. É só o pai assumir. E assumir para si mesmo, porque o adolescente ele já vai estar vendo ali o que está acontecendo com o pai, né? É o que acontece com os pais das duas séries. Tanto do Stranger Things quanto do Bem-vindos a Derry, os pais eles acabam tendo que, em algum momento, se deixar ser guiados pelos adolescentes também. Não pelos adolescentes até onde os adolescentes estão indo, serem guiados a si mesmos. Eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, eu permitir que o meu filho seja também um espelho de mim, uma bússola que me leva para mais perto de mim, porque ele vai me obrigar a atualizar a minha percepção de mim mesmo. E entender exatamente. Que massa. E entender o que está acontecendo comigo lá dentro, né? Uhum. E é o que acontece com os pais de ambas as séries. Então eu acho muito rico e muito relevante que a gente se aprofunde mais na relação pai e filho enquanto possibilidade de atualizar minha relação comigo mesmo. E de permitir que ele desenvolva a sua própria relação, nos seus próprios termos, me tendo como referência, mas não como obrigação. Não como norte obrigatório. Não como norte único e possível, mas como um dos. Como uma possibilidade, né? Como uma Lembrar possibilidade. que tem o sul, tem o nordeste, tem o noroeste, que a criança pode transitar, né? Sim, que eu acho que o grande horror é ou a gente não ter para onde ir, ou é ter sempre um só lugar para onde ir que não nos contempla totalmente. Só contempla uma parte. O grande horror é eu ter que me reduzir a uma parte para me encaixar no padrão que querem de mim. Meu Deus. Então, ó, o horror da série é outro. Não tem nada a ver com o estilo, tem a ver muito mais com essa existência horrorosa que é se encaixar num pedacinho e largar de ser Danilo como um todo para ter que se encaixar em algum lugar. Uhum. E aí nós deixamos vocês com essa mensagem maravilhosa. Nossa! Mensagem que... Pô, muito bom. Sim. Obrigado pela sua presença aqui. Valeu pelo convite. Tamo junto. Gente, eu não tenho nem o que falar. Que maravilha. Porque esse convite que você fez no final, eu gostei muito. É um convite para eu não me tornar apenas uma parte, mas para eu entender o todo que eu sou nessas relações. Sim. Acho que eu vou ter que assistir. Bora assistir. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no nosso primeiro vídeo do quadro de cinema da sua rádio em 2026. Eu sou o Pedro Paulo Coelho, psicólogo e gestalt terapeuta, junto com o Dr. Danilo Suassuna. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.